Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Bom dia, Senhor nos ajude. Mais uma vez. Parece que a mensagem cortou antes da hora. Mas tudo bem. Certamente algum propósito nisso. Vamos ler a Bíblia, Joel, capítulo 2, versos 21 ao 23. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que nos ajude nesta manhã, enquanto tomamos a palavra e a estudamos, para benefício de nossas almas, de nosso homem interior, também do exterior, porquanto habitamos em um corpo terreno, é a nossa morada que o Senhor nos deu enquanto estamos nesta dimensão. E precisamos da bênção em todos os sentidos também, da cura, da saúde, precisamos, Senhor, dos livramentos, precisamos do alimento, do pão de cada dia, da vestimenta. Nosso corpo precisa de todas estas coisas. E nós cremos que a palavra do Senhor tem o poder de produzir para nós benefícios para o exterior como para o homem interior também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem assentar, né? Joel é um grande livro profético, grande no sentido espiritual de profundeza, né? Poucos capítulos, poucas palavras, né? Apenas 3 capítulos, é isso? E de difícil identificação, não se pôde descobrir quem realmente era Joel. A Bíblia aqui apenas o aponta como filho de Petuel, que também não se sabe quem era. E nem tampouco tem sido possível identificar o tempo da sua profecia, se antes do cativeiro, se depois do cativeiro, se no tempo do cativeiro. Apenas uma palavra forte que aponta para o erro, né, das pessoas, sem determinar, sem especificar nenhum tipo de pecado específico, mas algo como que uma certa apostasia, distanciamento, e chama o arrependimento a trazer de volta, de uma forma bastante grave, né? De maneira que
chamou as pessoas até mesmo para deixar de rasgar suas vestimentas e rasgar os seus corações. O irmão Brana pregou uma grande mensagem, ou mais, sobre esse livro. Por exemplo, eu restaurarei, diz o Senhor. Como também a restauração da árvore noiva. Mas nós estamos estudando, a palavra falada é a semente original, e nós vamos continuar na segunda parte desta mensagem. A palavra falada é a semente original. No início aqui da segunda parte, nós já oramos, mas vamos tomar essa oração do profeta no parágrafo 2. Onde ele diz: bondoso Pai Celestial, tu ouviste o testemunho deste pio santo velho homem. Através dos anos, ele e sua pequena esposa trabalhando juntos. E como ela teve que segurar em ti e te implorar para fazer de seu marido um pregador. Uma esposa implorando para fazer de seu marido um pregador. E aqui está ele. Então, quando ele estava deitado ali morrendo, os melhores médicos da região dizendo que ele ia morrer, ele não poderia viver mais do que poucas horas. Estava acabado. Seu corpo comido com câncer, ele não podia dar nenhum passo. A infecção em seus tornozelos e assim por diante havia tomado. E aqui está ele, anos depois, continua seguindo. Estamos simplesmente tão agradecidos, Pai. Isto mostra que quando a palavra é plantada, depois regada, ela trará a colheita. Agora oramos, Pai, para que Tu nos permitas expor as palavras nesta tarde da Tua palavra. É a Tua palavra e queremos colocá-la exatamente da maneira que ela é. E então Tu a regarás, Senhor, com o Espírito. Pedimos, enquanto nos submetemos a nós mesmos, com a mensagem a Ti, que Tu nos uses, no nome de Jesus. Amém. É curioso, né? Uma esposa orar para fazer de seu marido um pregador. Normalmente elas não querem, né? As esposas não querem maridos pregadores. Elas fogem disto, né? Muitas moças correm dos rapazes que percebe-se que tem alguma coisa de pregador nele e elas passam longe, quero ter nada a ver com pregador. Eu ter marido pregador, o risco dele virar pastor e tal, né? Essas coisas todas. Mas aqui a irmã estava, e parece que foi uma luta, né? Através dos anos, foram anos, como ela teve que segurar em ti e te implorar para fazer de seu marido um pregador. E Deus fez, né? Aí é como eu disse outro dia, né? Será que estamos dispostos mesmos a ver que Deus atende às nossas orações? E se Deus atender, hein?
tal ou qual oração. Será que depois que Deus fez dele um pregador, ela não se arrependeu e diz: ô Senhor, para que eu pedi? Como eu disse, né? Senhor, converte meu marido. Aí converte o marido. Aí não suporta o marido. Que o marido fica chato demais, crente demais. Converte a minha mulher, dá o Espírito Santo para ela. Aí pronto. Aí não aguenta a mulher. Que aí chega em casa para almoçar, o almoço não está pronto, que a mulher estava orando a maior parte da manhã, lendo a Bíblia e tanta coisa. Não, mas tem aquelas que é de orar ajoelhado mesmo, até fazer calo no joelho. Hein? E coisas assim, né? O irmão Brana fala disso. Se Deus respondesse às nossas orações. Mas é isso. Mas vamos aqui, ó, parágrafo 6. Eu vou pular aqui o 4, 5. Apenas o irmão Brana conversando com a igreja, falando das suas próximas reuniões. E ele entra nesse assunto de Joel 2. Ele diz aqui: alguém me pediu para repetir aquela palavra hebraica novamente. Em Joel capítulo 2, onde ele estava falando a respeito da vinda da chuva temporã e da serôdia. A palavra temporã é a palavra hebraica mori, que significa ensino. Ensino. Veja que o profeta Joel falou disso. Enviará ensinador de justiça, dizendo que Deus enviaria ensinador de justiça. Ainda que Joel tenha profetizado lá no Velho Testamento, sem identificar exatamente o tempo, todavia ele traz sinais do tempo do fim. Sinais do tempo do fim. Ele falou do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele falou do período apocalíptico, da grande tribulação. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. De todas estas coisas. Ele falou até do batismo no nome de Jesus Cristo. Ele disse: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um pequeno, grande livro, né? Ensinador de justiça. Em outras palavras, ela será uma chuva de ensinamento e a chuva da colheita. Agora, tivemos a chuva de ensinamento e estamos prontos para a chuva da colheita. Você sabe que a primeira chuva é quando você planta a semente. Isso faz com que sua plantação comece a crescer. Então, pouco antes de amadurecer, ali vem outra. Ele diz aqui, ele diz outra colheita. Vê as falhas, né? De palavras, tropeço em palavras, como mencionamos aqui na última terça-feira. Como o irmão Brana dizia isso. Você sabe que ele não quis dizer ali vem outra colheita, ele quis dizer ali vem outra chuva. Veja, uma chuva para a plantação e pouco antes do amadurecimento vem outra chuva. É por isso que eles chamam chuva da colheita. Sabemos quando isto são chuvas de primavera, então as chuvas por volta de junho, isso determina a sua colheita.
Agora nós encontramos que a chuva foi o Espírito. E agora nós paramos onde eu mostrei minhas ideias de como seria toda a coisa. Isto é, eu creio que a chuva tem trazido, esta é a razão pela qual estamos nos acalmando, porque os terrenos já estão semeados. Então você vai ver porque não há tanta conversão, tantas pessoas aceitando a Cristo. O mundo não entende isso. Os religiosos, os mercenários, estão aí, oferecendo cursos de estratégia para encher a igreja. Sua igreja parou de crescer? Sua igreja não está enchendo? Não tá? Nós temos aqui estratégias. Participe do nosso curso. Estrategista para encher a igreja. Isso é tudo contrário à palavra. No fim você vai descobrir que quem está por trás é dinheiro, né? Vender curso hoje virou uma fonte de renda, vender cursos que não existem. Aí muitos deles é assim, né? Eu vou te vender um curso. Aí quando você vai ver, o meu curso é para te ensinar como vender curso. Aí você vai vender curso para o outro, ensinar ele como vender curso. E assim vai, né? Um curso que ensina a vender curso. E um curso mesmo não existe, né? Fica só nisso. O mundo está assim. E o povo ganhando dinheiro. Os espertos, né? Como dizem, o mundo é dos espertos. Né? Isso é verdade. O mundo é dos espertos. Mas o céu é dos que temem ao Senhor. E os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Veja, você dificilmente pode encontrar algum lugar que não tenha sido semeado. Isso foi através do rádio, televisão, fitas, palavras, né? Corpo a corpo. Tudo mais. Foi semeado através de todo o país, todo o mundo. A semente foi plantada. Agora que as sementes foram plantadas, você não pode extrair disso nada mais a não ser o que foi plantado. Você pode compreender agora, isso será a semente que foi plantada. Agora o Espírito cairá, mas ele tirará uma colheita da semente que ele deixou cair. Agora recorde. Correto. Eu predigo que os dois grupos denominacionais, já foi mencionado na primeira parte, dois grupos denominacionais. Grupos pentecostais e evangélicos. São os tradicionais e as igrejas tradicionais, né, conservadoras, e as pentecostais, neopentecostais. Os dois grupos atuarão numa denominação, se unirão e se tornarão um membro, todas elas, um membro da Federação do Concílio de Igrejas, ou o Concílio de Igrejas. Elas já pertencem a ele, todas elas. E ali haverá, através delas, uma força ou um boicote que parará tudo. A gente fica pensando na cegueira, né?
Você conversa às vezes com alguns deles. Oh, a minha igreja não. A minha igreja e tal e tal. Não, a minha assembleia é tal. Não pertenço ao Seta, à Madureira. Citam lá diversos, né? Não, a minha assembleia é tal, não sei das quantas, e está totalmente fora disso. Aí você diz assim, me diga uma coisa. Porventura, você ainda não viu em algum lugar lá, quando não está na própria exposição da placa, algum documento, alguma coisa, onde diga assim, filiada à CGADB. De onde vem o material para as escolas dominicais de vocês? Mas eles não vê. Não vê. Cada uma delas ou é filiada à CGADB ou não pode nem mesmo usar o nome Assembleia de Deus. Estou falando, só apenas citando um exemplo, né? Nada contra a Assembleia de Deus. Citando um exemplo de inúmeras denominações. Tem que ser filiada à CGADB, que é o Congresso Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aí diz assim, você lê esses livrinhos desse profeta aí. Ué, e o que eles leem nas suas escolas? Não são as revistas da CPAD? Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus? Produzido por quem? Por um profeta ou por um grupo de teólogos? Aí você vai puxando a corda. Onde a Bíblia alguma vez falou que Deus trataria com a igreja através de grupos de teólogos? Não existe. Agora que ele sempre tratou através de profetas e prometeu enviar profetas, mas ainda que você pudesse partir a cabeça deles assim, enfiar lá dentro, como preparando um sanduíche, né? Eles não poderiam ver, não podem compreender. É o que está escrito. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Porque se tornaram pagãos idólatras. E a Bíblia diz que todos os que se chegam ao paganismo e à idolatria se tornam tais quais os seus ídolos. Tendo olhos não veem, tendo ouvido não ouvem. E Jesus falou disso. Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? É para que se cumpra o que a respeito deles está escrito. Vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Agora observe isso. Então todas elas já estão. Tem alguns coitados por aí que acham que não estão. Mas ele não sabe que os seus superiores e líderes e lá, a cordinha está amarrada lá.
Veja. E ali haverá, através delas, uma força ou um boicote que parará tudo, exceto aquilo que pertence àquela união de igrejas. É isto que a Bíblia diz que haveria um boicote, de tal modo que faria com que as pessoas não pudessem comprar ou vender, a não ser que recebessem isto: a marca da besta. Preste atenção nisso. A marca da besta, a qual é o romanismo, e a imagem da besta, que é o protestantismo. Então, marca da besta, imagem da besta. Marca da besta é o romanismo. A imagem da besta é o protestantismo. Essas duas coisas. Romanismo, protestantismo. Veja. É o protestantismo, que é a imagem. A besta teve poder, autoridade para dar à imagem vida para falar, e ela o fez. E esta é a confederação das igrejas, quando elas se aliarem. Agora, na mensagem A Marca da Besta, deixa eu tomar essa referência aqui. O irmão Brana diz algo interessante aqui. A Marca da Besta, parágrafo 233, ele diz assim, a marca da besta é a marca da apostasia. É preciso puxar esses pontos assim, né? Qualquer dia desses, nós podemos tomar um tempo para falar especificamente sobre a apostasia. Aí você diz assim, pastor, de vez em quando o senhor cita uma coisa aí e fala que um dia vai falar sobre isso, né? Isso fica esquecido e passa. Mas vocês também não me ajudam? Anota aí e me cobra. Pastor, o senhor falou que um dia ia falar sobre o assunto tal. Aí me cobra, me lembra. Me ajuda, gente. Senão, se vocês não me ajudarem, eu não faço sozinho. A marca da besta é a marca da apostasia. Agora você quer ver o que é apostasia? Isso aqui é sério. Muito sério, muito grave. Marca da besta é a marca da apostasia. Agora, o que é apostasia? Apostasia é separação, abandono, de qualquer área que você queira, né? Mas aqui no nosso caso, vamos falar da apostasia da palavra. Qualquer pessoa que deixa qualquer tipo de religião ou fé, é aplicada essa palavra, apostasia. Mas o nosso caso é isso, apostasia da palavra. Vamos tomar o que é isso? Apostasia, abandono da fé, abruptamente ou gradualmente. Você já viu isso? Aquela pessoa que é crente, firme, até hoje, amanhã ele some e pronto. De uma hora para outra. E há aqueles que vai assim, vai distanciando, vai esfriando, falta um culto, falta outro, aparece, vai, vem, falta uma ceia, e vai indo. Às vezes leva tempo,
até sumir de vez, não volta mais. Então não importa, é apostasia. Agora, o que é sério é isso, que isso está ligado à besta. A marca da besta. É marca da apostasia. É uma recusa de arrependimento, endurecimento do coração e sem remorso. Porque é aquela pessoa que ele erra, tropeça, falha, mas ele tem um sentimento, ele tem um remorso, ele tem um arrependimento, um desejo de corrigir, de superar, de vencer. Sempre que houve algo que toca no assunto, é como tocar o dedo na ferida. É uma coisa, né? Mas, quando isso caminha realmente para esse lado aqui, ó, um endurecimento do coração. Não há nada que toca mais. Não há nada que mexe mais. Por fim, chega a pensar que está correto, que é correto. Começa a adotar doutrinas como a igreja somos nós. Esse negócio de ir na igreja, nós é que somos a igreja. Isso é igreja em qualquer lugar. É isso. A igreja somos nós. A expressão em si é correta? Claro que é. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, morada do Espírito Santo? Claro que é. A expressão em si ali é correta. Mas isso é uma parte da palavra, e o resto da palavra? E o resto? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Na unidade. É no partir do pão. É no lava-pés. É na adoração. Juntos. Jesus disse, onde estiverem reunidos em meu nome, ainda que seja 2 ou 3. Mas isso não quer dizer ficar em casa o pai e a mãe com os filhos. Não é disso que Jesus está falando. E separado do resto, né? E não vamos entrar por perder tempo com isso, né? Esse é um batismo que caiu, um espírito caiu. As pessoas foram batizadas com esse espírito. Elas entraram em cenáculos para receber esse espírito. Entraram em cenáculos e ficaram ali, como os discípulos ficaram lá para receber o Espírito Santo. Elas entraram em algum cenáculo, entraram em ambientes próprios para isso e receberam isso. E foram batizadas com esse Espírito e se tornaram apóstatas marcados com a marca da besta, que é a marca da apostasia. E você não pode lhes dizer algo diferente disso. Seus corações estão duros, realmente endurecidos para receber. E às vezes a gente pensava que as pessoas só seriam marcadas
com a marca da besta através da doutrina da Santíssima Trindade. Só através da crença na Santíssima Trindade, essas coisas. Não. Vai muito mais que isso. Veja. É a marca da apostasia. Mas vamos voltar aqui. Ó. Ele está falando aqui sobre isso. Né? A marca da besta, o qual é o romanismo. Então isso tinha que acontecer. Evangélico. Por que não é isso que aconteceu na igreja romana? Uma grande porcentagem dos que se dizem católicos nem pisam na igreja católica. Não vão numa missa. Não participam de uma novena. Não acende uma vela, né? E diz que são católicos. Eu sou católico. Se brincar, não sabe rezar um Pai Nosso. Não passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz. Diz que é católico. Então veja. Então, o protestantismo tinha que ir na mesma direção. É a mesma semente. Tem que trazer os mesmos frutos. É o que foi semeado. Então não temos que assustar por ver o mundo evangélico desse jeito. O mundo evangélico. O mundo protestante. Por quê? São filhas. São filhas da velha mãe, né? Aí você diz, mas e a mensagem? Não está assim também? Não, não está assim. A mensagem não. Os que saem da mensagem, os que são da mensagem permanecem na mensagem. Os convertidos, revelados, que realmente foram cheios com a semente verdadeira, com a semente real, eles permanecem sem mudar. Porque a semente de Deus permanece neles e em Deus não há sombra de variação. Não pode pecar. Não pode falhar nisso. E tem que entender a diferença desse pecar, falhar, né? Quando se trata desse assunto, não está falando de erros, tropeços, falhas humanas, pensamentos, palavras e... Não é disso. Não estamos falando de erros naturais, carnais, estamos falando de erro da alma. Essa é que é a diferença. Então veja só. Se nós tivéssemos, eu não pensei nisso. Eu não sei se está nessa mensagem ou se é na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Mas eu penso que o irmão Brana vai entrar um pouco nesse assunto aqui. Lá na frente também. Sobre essa questão da semente, do ventre depois que recebe a semente. Ele se fecha, não entra mais.
Não entra mais uma semente ali. O óvulo, depois de fecundado, outros sêmens tentam, mas não entra, se fecha completamente. Então é isso, o que é que acontece? Aquele que realmente recebeu a semente genuína da palavra de Deus, do Espírito de Deus, é o que Efésios 4:30 diz, selados. Ele recebe um selo, ele se fecha, ele não recebe mais nada. Ele está cheio da semente de Deus e ele vai até o fim. Mas enquanto isso não acontece, aquele ventre espiritual permanece aberto para receber todo tipo de coisas. E por fim levar a esse estado de apostasia espiritual, apostasia da alma. Agora, há muitos jovens aqui, diz o profeta, eu não sei. Jesus pode vir nesta tarde, ele pode vir ano que vem, eu não sei quando ele virá. Mas recordem, se eu não viver para ver aquele dia de sua vinda, agora veja, o que é a questão da compreensão, né, das expressões. Os críticos do profeta dizem assim, ele era falso, porque ele disse que ele cria que ele não morreria de velhice, até Jesus vir e tal e tal. Mas ele mesmo dizia, se eu não ver aquele dia, se eu não viver para ver aquele dia, apenas expressões. E ele diz, que eu espero que verei. De algum modo, creio que eu... Agora, se eu não vir, se eu não viver para ver, né? Se eu não vir, o que aconteceu? Nunca deixe esta palavra se afastar de seus ouvidos e de seu coração. Apenas recordem, eu falo em nome do Senhor. Eu creio com todo o meu coração. É assim que isto terminará. Haverá como que uma união, um boicote. Todos os lugares tais como este aqui serão fechados. E você não poderá falar a não ser que você tenha uma permissão, uma licença desta federação de igrejas para fazer um culto. Há tempos aí saiu projetos, né? Estão engavetados aí. E para ser pastor deveria ter um curso superior, um diploma, né? Que a menos que tivesse um curso superior de teologia ou algo, então não poderia ser mais, né? E alguns aí que se diz da mensagem se prepararam, correram e fizeram cursos, faculdade teológica. Talvez pensando assim, quando isso acontecer e as outras igrejinhas da mensagem aí, dos pastores que não têm um curso superior de teologia, se fechar, aí os irmãos vêm tudo para a minha, porque a minha não vai fechar. Porque eu vou estar preparado. Aí os irmãos vêm tudo para a minha igreja. Veja. Mas acha que, por que isso não prosperou? Está engavetado. Projetos como esses.
Porque não é exatamente assim que funciona. Eles precisam ir além disso, eles precisam de união. Eles precisam unir e juntar cada pedacinho que eles puderem para dar muito voto político, para eleger os seus. Você sair fechando igreja aí de todo pastor que não tem teologia, eles vão ter muito prejuízo financeiro, político. Mas eles terão outras maneiras de amarrar isso. Esse pertencimento, de uma forma mais sutil. Veja, você não poderá falar a não ser que você tenha uma permissão ou licença desta federação de igrejas para fazer um culto. Isto mostra que isto faz aquilo mesmo a denominação. Isto mostra onde está. Sim, Senhor, você tem que ter isto. E é aí onde isto terminará. Esta é minha predição como um servo de Cristo através de um entendimento que eu tenho da palavra e da inspiração. É aí onde isto chegará. Todos os sinais estão apontando para o fim. Eu acabei de falar sobre isso. E é mesmo para a virgem imprudente. Começou a clamar pelo azeite. Nós temos mencionado isso aqui, né? A virgem Nécia ainda atrás do azeite, tentando corrigir algumas coisas. Há pregadores denominacionais desesperados por corrigirem certas coisas, indo atrás do azeite. Agora recordem, ela era uma virgem. Se ela é uma virgem, ela é uma igreja. Veja, nós entraremos nisso nesta tarde, de Apocalipse 17. Se ela é uma virgem, ela é uma igreja, porque uma igreja é uma virgem. Paulo disse, eu vos apresento a Cristo como uma virgem pura. A prostituta de Apocalipse 17 era uma igreja. João a admirou por causa de sua beleza, o que ela era. Ela era uma coisa linda. Não obstante, nela foi encontrado o sangue de cada santo de Jesus Cristo que havia sido assassinado. Eu creio que são 68 milhões na martirologia que a Igreja Católica Romana colocou à morte desde São Agostinho de Hipona. 68 milhões de protestantes haviam sido mortos e registrados no registro da martirologia através da Igreja Católica por ter discordado de sua doutrina. Agora, esse é só os que ela mesma registrou. Não é de se admirar que a Bíblia dissesse, nela foi encontrado o sangue de cada mártir. Agora, não disse Jesus que chegaria o tempo em que eles matariam achando que estariam fazendo uma obra para Deus? E eles eram sinceros a respeito daquilo. Eles não eram hipócritas. Eles criam naquilo. Eles ensinavam aquilo. E quando aquela palavra, quando aquela palavra é plantada ali, ela tem que produzir uma colheita. Com certeza tem. Recordem, estamos permanecendo com a semente. Esse é nosso texto, nossa semente. A palavra de Deus é uma semente. Isto tem que voltar para esta palavra e esta palavra produzirá o que ela diz. Esta é a razão pela qual eu creio na cura divina. Esta é a razão pela qual eu creio nas visões. Esta é a razão pela qual eu creio nos anjos, em anjos. Esta é a razão pela qual eu creio nesta mensagem, é porque ela vem da palavra de Deus. E qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus, eu não creio naquilo. Poderia ser isto, mas eu só ficarei com o que Deus disse e então estarei seguro de que estou correto. Agora, Deus pode fazer o que Ele deseja fazer, Ele é Deus. Mas, contanto que eu permaneça com Sua palavra, então eu sei que tudo está correto. Eu creio nisto. Agora, esta virgem Nécia é uma mulher.
ela é uma igreja, mas ela é nécia. Veem, ela simplesmente tinha sido lenta. Embora sendo chamada, ela chamava a si mesma de noiva. E recordem que tudo corre em 3 para a perfeição. 3 é o número da perfeição. Os ofícios de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, o Pai, era o Deus que viveu na coluna de fogo. Ele estava tentando atrair Israel para si. Eles não quiseram vir. Deus, o Pai, viveu no Filho, que fez do Filho Deus, o mesmo Deus, expressando a imagem de Deus. A semente de Deus manifesta, tentando atrair o povo para si. E o que eles fizeram? Eles o crucificaram. O Espírito Santo é o mesmo Deus, que no princípio esteve no Filho de Deus, e agora aqui em outro ofício de Deus nos últimos dias, vivendo na igreja, tentando fazer a palavra falada, como todos os 2 ofícios fizeram. Trazer a palavra ao povo. E o que acontece? Eles a rejeitam do mesmo modo. É a mesma coisa. São os 3 ofícios ou manifestações de um Deus em ação. E Deus em seu povo, hoje em ação, é Deus em ação. É Deus no povo. O Senhor permitindo, eu creio, falar sobre isto amanhã à noite. Deus em seu universo, Deus em seu Filho, Deus em seu povo. Eu não olhei a data, mas eu creio que essa foi a mensagem com o título A Junção do Tempo. O irmão Brana falou esse assunto lá. Deus em seu universo, Deus em seu Filho, Deus em seu povo. E assim por diante. Agora, já falei sobre isto aqui antes. Eu creio. Então, esta virgem Nécia, quando ela saiu para comprar azeite, ela foi enviada para comprar azeite. Ela foi a virgem prudente, disse, me dá do seu azeite, porque minha lâmpada apaga. Mas a prudente, como era prudente, disse, eu não posso dividir o meu contigo. Porque se eu dividir, eu vou ficar sem também. Vai comprar, vai aos que vendem e compra para ti. O meu eu não posso. Eu vou dividir. Se eu dividir, aí falta para mim e para você. Então, vai você atrás do seu. Veja, quando ela o fez, ela descobriu que ela estava muito atrasada. Jesus disse lá que quando ela foi comprar, o noivo chegou bem naquela hora. Muito atrasada. Por quê? Por que, amigo? As sementes haviam sido plantadas. Vem. A semente já tinha sido plantada, agora não restava outra coisa senão colher o que foi plantado. Havia 3 lá em cima no templo de Sodoma. Sempre tem havido um número de 3 o tempo todo. Há 3 vindas de Cristo. Muita gente só vê 2, né? Primeira e segunda vinda de Cristo. Só se fala nelas. Mas tem 3. Tem 3. É muita coisa. Assim como na crucificação haviam 4 cruzes. Mas todo mundo só vê 3, mas tinha 4. 4 madeiros.
Na cruz do meio estava o Cordeiro, o verdadeiro Filho de Deus, né? Diz o hino. À esquerda tinha um ladrão, à direita outro ladrão, e um pouco mais afastado estava Judas pendurado. 4 madeiros. Que coisa, né? Maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Até nisso, Jesus se fez maldição, maldito. Judas também se fez. Há 3 vindas de Cristo. Ele veio uma vez para redimir sua noiva. Ele vem depois no rapto para apanhar sua noiva, para buscar sua noiva. Ele vem novamente no milênio com a sua noiva. Uma vinda para redimir, uma vinda para buscar e outra para reinar. Veja, uma vez para redimir sua noiva, uma vez para apanhar sua noiva e outra vez para reinar com sua noiva. Tudo está em 3. 3 é um número perfeito. 5 é o número da graça. 7 é conclusão. 12 é adoração. 24 ou 40 é tentação. 50 é jubileu. Depois há, né, pessoas que têm suas ignorâncias. Eu não creio nessas coisas, eu não creio nisso, não creio naquilo. É a Bíblia de Deus. Foi Deus que fez essas coisas. Se você observar, está na Bíblia. Claro que nós não vamos nos guiar por essas coisas. Não, agora eu vou estudar então numerologia. Aí acusam o irmão Branda de trazer seus ensinamentos com ensinos, estudos cabalísticos e essas coisas todas. Porque ele mostrou essas coisas. Ora, mas também não é assim. Então nós vamos acusar que todo Israel é maçom porque a bandeira deles tem a estrela de 6 pontas. E os maçons usam aquilo como um símbolo deles. Ora, que é isso? Mas essas coisas estão na Bíblia. Alguns mais sábios, assim, e menos, como diria, fanáticos, já vi mostrar isso, sem fanatismo nenhum. Eles dizem assim que Deus deixou a sua assinatura em tudo que Ele fez. Tudo. Deus é trino. Os 3 ofícios, não 3 pessoas, mas é trino. Ofícios, Pai, Filho, Espírito Santo. Eles começam a mostrar ali como a água, por exemplo, é trina. 2 moléculas, mais uma molécula, né? 2 de hidrogênio, uma de oxigênio.
E eles vão mostrando diversas e diversas coisas. Tudo em 3, 3, 3, 3. Até nas folhas das plantas, das árvores. Eles mostram ali o formato e é muita coisa, a gente não guarda. Então está aí, como a Bíblia diz, para que a matéria inanimada fala, mostra, para que o homem fique completamente inexcusável de tudo. Veja só que maravilha. Então, 3 é o número da perfeição, 5 é o número da graça, 7 é feita em seus numerais. Ele é perfeito em sua palavra. Ele é perfeito em seus atos. Ele é perfeito em tudo, porque Ele é um Deus perfeito. Então nós temos que estudar os numerais, temos que estudar os astros, temos que estudar... Não. Ele resumiu tudo que nós precisamos na sua palavra. E eles subiram o morro para ir, e os cananeus vieram sobre eles e os perseguiram, e eles tiveram que fugir. Veja, Jeremias pelejou com eles, e eles ficaram nervosos. Ficaram nervosos com Jeremias. Que Jeremias estava... qual que é a palavra? Estava do lado do inimigo, mandando eles se entregarem para o inimigo. Pegou Jeremias, amarrou no cepo, lançou Jeremias dentro do poço, ficou atolado lá na lama, não sei quantos dias, porque Jeremias disse para eles: se vocês quiserem viver, agora vocês se entregam. É melhor vocês irem. Não resistam, não. Porque depois de 70 anos o Senhor restituirá. Mas tem que colher aquilo que plantou. Ah, mas ficaram muito irados. Escreveram as palavras de Jeremias, levou para o rei. O rei pegou as cartas e cortou com canivete, jogou no fogo. Onde é que eu parei, hein? Para nós encerrarmos. Ele é apenas um conflito perverso. Então é ferramenta na mão de Deus. É melhor não tentar fugir, não. Se Deus mandou, o comunismo está apenas operando nas mãos de Deus. Ele é apenas um conflito perverso. Exatamente como foi com o rei Nabucodonosor. Preste atenção nisso. Por que o comunismo se levantou? Por que essa gente está tomando poder no mundo todo? Comunismo, com socialismo, tudo misturado aí. Foi por causa da ilegitimidade da estrangeira Igreja Católica na Rússia. Ela foi mexer com o rei do norte.
foi por causa da ilegitimidade da estrangeira Igreja Católica na Rússia. Foi mexer com Nabucodonosor. Eles tomaram todo o dinheiro e tiraram todo o tesouro, porque é isso que faz, é tomar o dinheiro do povo. E aquilo era tudo que havia nisto. Isto foi exatamente o que gerou o comunismo. Quando aquele garotinho foi ressuscitado da morte lá na Finlândia, aqueles grandes soldados comunistas ali de pé, em continência, quando eu passei por eles, as lágrimas corriam por suas faces. Nós receberemos um Deus como este, com certeza. Um Deus que pode ressuscitar o morto e guardar a sua palavra, claro, vem. Mas quando se trata de apenas ir à igreja e viver como o diabo e tudo mais, como o restante do mundo, não fazendo nada, então eles não creem nisto. E para ser honesto, nem eu. Isto é correto, isto é certo. Não existe nenhuma escritura que diz que o comunismo governará o mundo. Não há. Mas há uma escritura, e toda a escritura diz que o romanismo fará isto. Então mantenha seus olhos naquilo. Veja esta noite. Apenas veja o que aconteceu mesmo ontem à noite. Este senador de Kentucky falou a respeito de colocar um republicano na cadeira ali em cima. Representando o estado de Kentucky, disse: ele é um protestante e não faz questão disso. Veja, ele é um católico. O senador, católico, tentando colocar um protestante. Eles estão ficando simplesmente tão audazes o quanto podem ficar. E recordem, há outras coisas que acompanham aquilo. No tempo das virgens nécias, nós vimos isto. Coisas que nunca aconteceram, que nenhum dos homens, os mestres ali através da era, podiam dizer estas coisas como podemos dizer agora, porque estamos aqui. Agora a Virgem Nécia e os pentecostais híbridos, que são a mesma coisa, híbridos com as coisas do mundo. Agora recordem, eu sou um pentecostal, mas não pentecostal através de uma denominação. Isso me indigna. Eu sou um pentecostal por experiência. Devemos ter. Os metodistas são pentecostais, os batistas são pentecostais, os católicos são pentecostais, se eles obtiverem a experiência pentecostal. Você não pode organizar o Pentecostes, porque é uma experiência, e é Deus, e não se pode organizar Deus. Agora Jesus nos diz que estas coisas viriam, nos diz que aconteceria, as virgens nécias se levantariam, e as coisas que elas fariam, e como as pessoas clamariam em seus dias desejando azeite, mas seria muito tarde para elas, veem? Observe aquelas igrejas, 3 igrejas. Aí está a prostituta, ela não veio por nada, ela centralizou em si mesma. Ali estava a Virgem Nécia, que é a igreja protestante, e ali estava a noiva, veem? Agora ali estão 3 estágios da igreja nos últimos dias. Agora observe. Vamos trazê-los diretamente de Gênesis e trazê-los até aqui e colocá-los em Apocalipse, o Senhor permitindo. O Senhor nos ajude a entender estas coisas. Veja o irmão Brana trazendo isso. Desde o Gênesis, e se você observar como ele vai mostrando, passo a passo, todos os tipos da serpente, né? Todas estas coisas parecem reais. O Pentecoste parece real. Pensam que eles, ora, eu pertenço a uma organização. Isso não significa mais do que se você vivesse em um chiqueiro de porcos.
Coisa feia para se dizer, né? Mas Pedro também usou essa linguagem, a porca que volta ao espojador de lama, o cão que volta ao seu vômito, e assim por diante. Mas tome isso dessa maneira. Quando você diz eu pertenço à igreja tal, se você diz que pertence a uma igreja ou você diz que pertence a um chiqueiro de porcos, tudo significa nada do mesmo jeito. Não propriamente que o irmão Brana esteja comparando as organizações como um chiqueiro de porco, no sentido de sujeira. Eu não penso que ele estava fazendo esse tipo de comparação, mas ele estava dizendo que faz diferença. É nada com nada. Se você vai um chiqueiro de porco ou você pertence a uma organização religiosa, isso tem nada a ver com a salvação de sua alma do mesmo jeito. É isso que ele está mostrando. O que nós precisamos é do novo nascimento, é da semente de Deus em nossos corações. É da chuva do Espírito Santo que rega a coisa. Não faria nem um pouquinho de diferença. É simplesmente como o metal que soa e o sino que tine. Sim, não importa ao que você pertença. Se não for nascido do Espírito de Deus e recebeu o Espírito Santo, é a razão. Se você não crê em toda a palavra de Deus, você ainda não recebeu o Espírito Santo. Isto é correto. Isto é exatamente correto. O Espírito Santo, quando você ouve a verdade e o Espírito Santo não te guia até ela, então há outro espírito ali te afastando disso. Meu Deus. Duas afirmações fortes e graves aqui, ó. Se você não crê em toda a palavra de Deus, você ainda não recebeu o Espírito Santo. Se você duvida de alguma coisa, você ainda não recebeu o Espírito Santo. E quando você ouve a verdade e o Espírito Santo não te guia até ela, então há outro espírito te afastando dela. É para isso que vimos a igreja, diz o profeta. É para olharmos no espelho, é para vermos onde estamos falhando, onde estamos errando, o que somos, o que estamos sendo. Isto aqui é uma avaliação. Quando você ouve a verdade e o Espírito Santo não te guia a ela, então há outro espírito ali, te afastando disso. Então, o Espírito que você tem em si não é o Espírito Santo. Se isso está te afastando. Oh, sim, sim. Ah, Deus, se a gente prestasse bastante atenção, né? Nestas pequenas coisas. Um espírito, qualquer coisa que te afaste, é outro espírito, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca nos guiará a algo que nos afaste da palavra de Deus, que nos afaste da verdade. E qualquer coisa que não é o Espírito Santo que nos dá, que não é o Espírito Santo que nos guia, aquilo, ela não é boa para nós. Ela não produzirá vida para nós. Porque somente o Espírito Santo nos guia à vida. Outro Espírito nos guia para a morte, nos guia para a destruição. Esta é a razão de muitas vidas acabadas, desfaceladas, lares, famílias, tudo. Onde foi que eu errei? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque se deixou ser guiado por espírito que é contrário.
por espírito que não é o Espírito Santo. Ah, como eu gostaria de detalhar essas coisas. Mas às vezes é melhor ser como Paulo. O Espírito Santo te dará entendimento em tudo. Se você tem o Espírito Santo, ele te dará entendimento. Se não tem, sinto muito. Ó Deus de misericórdia, Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem ajudado e nos sustentado até aqui. Rogamos a tua misericórdia nesta manhã. Que tu tenhas misericórdia de nós para nunca nos deixarmos ser guiados por qualquer espírito contrário à palavra, mas unicamente pelo Espírito Santo. E assim então poderemos ter fé e confiança que receberemos tudo quanto temos necessidade e que o Senhor atenderá às nossas orações. Pai Santo, nos colocamos neste final de culto, trazendo esse pedido de oração para esse momento. Ó Deus, pela vida do Daniel, exatamente agora, indo para a cirurgia no seu coração, que o Senhor tenha misericórdia dele, sua família, que as mãos dos médicos sejam dirigidas pela mão do Senhor nesse momento. Pai Celestial, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pois a tua palavra tem tal poder para curar, para libertar, para dar vida e vida com abundância. Pai, aceita a nossa intercessão nesta manhã em favor dele. Como o Senhor tem atendido tantas outras vezes que temos clamado ao Senhor em favor das pessoas. Seja misericordioso, Pai. Nós te agradecemos por esta manhã, pela palavra do Senhor, mais uma vez enchendo os nossos corações, alimentando as nossas almas. Ser com cada um dos nossos irmãos pela internet e traga-nos de volta aqui à tarde, cheios do Teu Espírito, inspirados para o louvor, para a adoração, para uma adoração perfeita na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estiveram aí pela internet, né? Irmão Lucivaldo, irmão Raimundo e família Igarapé-Sul, irmã Deusarina e família também. Também eu vi aqui a irmã Simone, irmã Ivanilde, irmão Samuel, irmã Roslene. Tenham paciência aí nessa internet caindo. Na verdade não é internet, né? Acho que é um aparelhinho ali que dá problema e isso acontece, né? Essa é uma área muito complexa de se dominar, né? Mas os meninos fazem de tudo aqui para que isso ocorra da melhor maneira possível. Deus abençoe a todos. À tarde estaremos aqui de volta. Bíblia, livro dos livros, essa escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade
Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões, livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Oh, minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir.